Olá, colegas advogados, aqui de Fortaleza, no Ceará, notadamente os colegas advogados de Mato Grosso, em Cuiabá. Neste momento acontece uma manifestação de frente ao Fórum em defesa das prerrogativas dos advogados. Eu fui chamado a participar desta manifestação através do nosso Facebook, nesta transmissão ao vivo, onde nós iremos relatar uma prisão desnecessária, arbitrária, injusta e ilegal que aconteceu ontem no Fórum de Cuiabá, no estado de Mato Grosso, onde um colega advogado foi conduzido à delegacia de polícia sem o acompanhamento de um membro da Ordem dos Advogados daquele estado. E no momento, alguns colegas, sob a liderança do Dr. Daniel Ramalho e outros colegas advogados, estão de frente ao fórum daquela cidade, fazendo uma manifestação em defesa das prerrogativas dos advogados. E neste momento, eu que estive em Recife, juntamente com o Dr. Mardônio Almeida, em defesa das prerrogativas da advocacia, Dr. Mardônio, pérola negra dos tribunais, agora fomos chamados para apoiar esta manifestação legítima dos colegas advogados em Cuiabá por conta desta prisão, desta condução do colega advogado que foi, na nossa ótica, completamente desnecessária e, por que não dizer, repito, ilegal. Então, no momento, nós estamos aqui aguardando um contato com os advogados de Cuiabá para que a gente possa fazer a transmissão do protesto que os colegas realizam no momento naquela cidade para lutar contra a injustiça acontecida e principalmente continuar a nossa luta em defesa das prerrogativas dos advogados, deixando bem claro que sem o advogado não existe justiça. Todos sabemos que a advocacia é indispensável ao exercício da justiça. Sem advogado não se faz justiça. Aqui de volta o doutor Michel Raiol, um dos maiores advogados do estado do Ceará, e outros colegas, doutor Mário Cruz, que os colegas fortaleçam aqui a nossa transmissão, Pedro Franco Mourão e os demais colegas que estão nos assistindo, para ajudar ao ato que neste momento se realiza de frente ao Fórum da comarca de Cuiabá. Sendo possível, já nós vamos fazer aqui uma conexão com o doutor Daniel Ramalho. Doutor Daniel Ramalho,
é um colega advogado que está liderando esta manifestação. Doutor Everardo Abreu também aqui, perguntando já o que a OAB vai fazer com os vetos à lei de abuso de autoridade. Norma Santiago também assistindo. E, no momento, eu passo a relatar o que a imprensa está noticiando com relação à prisão, à detenção do colega advogado ontem no Mato Grosso. Tem aqui uma notícia do Agora Mato Grosso. É um site aqui de Mato Grosso, onde relata no Fórum de Cuiabá, juíza manda prender, o prender aqui está entre aspas, advogado por causa de celular em audiência. Senhores, vejam a que ponto a advocacia brasileira chegou. O Everton Brandão aqui também assistindo, a doutora Alencarina Pereira de Alencar, colega do doutor Mamed Coelho Filho, e eu estou pedindo para que todos compartilhem no momento, em solidariedade, a Sandra também assistindo aqui, a minha assistente de produção, em solidariedade a este advogado de Cuiabá, em solidariedade aos colegas que se encontram no momento em vigília, aos colegas que se encontram nesta manifestação de frente ao fórum em defesa das prerrogativas dos advogados. Confusão terminou na delegacia e agora a OAB do Mato Grosso deve representar contra a magistrada e aprovar um ato de desagravo público. É o que está noticiando o site Agora de Mato Grosso. Enquanto a OAB estuda a representação contra a magistrada, os colegas, advogados militantes do estado de Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, na capital, já se mobilizam de frente ao fórum em protesto contra a decisão arbitrária de condução de um colega advogado sem o acompanhamento de um membro da OAB, conforme determina a lei. Vou ler aqui a notícia do site. Durante a audiência no Fórum de Cuiabá, juíza mandou policiais conduzirem advogado à delegacia. Durante uma audiência no Fórum de Cuiabá, a juíza Renata do Carmo Evaristo de Pereira determinou a prisão do advogado Diego Osmar Pisato e acionou policiais militares para conduzirem o jurista à central de flagrantes da capital. Conforme boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a magistrada disse que presenciou o advogado entregando um aparelho celular para um cliente dele que estava preso no Centro de Ressocialização da Capital, CRC, e foi levado ao fórum para participar de uma audiência. O episódio foi registrado na tarde desta quinta-feira, 5. Mesmo na condição de detido, o advogado se deslocou para a delegacia em seu próprio veículo, uma caminhoneta Ford Ranger, de cor branca. Por lá, teve confiscados seu celular, a carteira com documentos pessoais, cartões de crédito e carteira da OAB, além de uma quantia de R$ 2.700. Ao final, depois de ficar na central de flagrantes por cerca de 40 minutos, o advogado Diego Pisato foi liberado pelo delegado plantonista da Polícia Civil
e teve os pertences devolvidos, pois a ocorrência foi classificada como, abre aspas, atípica, fecha aspas. Ou seja, não houve a prática de nenhum crime na avaliação do delegado. Ao portal Agora Mato Grosso, Diego afirmou que quando a magistrada determinou sua condução para a delegacia e registro de boletim de ocorrência, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB-MT, não foi comunicada. Em situação como essas, a OAB precisa ser informada para enviar um representante que possa acompanhar a situação e garantir as prerrogativas do advogado. Nem a magistrada, nem os policiais e nem o Ministério Público que estava presente na audiência, vejam os senhores, abre aqui um parênteses, o Ministério Público presente, como fiscal da lei, permitiu que o advogado fosse conduzido sem um representante da OAB. O que, na minha avaliação aqui, já é uma coisa muito grave. Então, afirma o jurista, ainda de acordo com ele, somente depois que já tinha sido liberado e assinado o livro de condutas atípicas, é que o Tribunal de Defesa das Prerrogativas, TDP, da OAB, enviou o representante à delegacia, o advogado Diogo Pécora. Ele foi orientado a protocolar junto à OAB do Mato Grosso um pedido para que a instituição faça uma representação contra a juíza Renata do Carmo Evaristo. Abre aspas. Vou fazer o requerimento à OAB que vai aprovar ou desaprovar um desagravo público contra a magistrada, explicou. Infelizmente o colega aqui ainda tem dúvida se a OAB do Mato Grosso vai aprovar ou desaprovar um desagravo contra a magistrada que deu voz de prisão ao colega advogado. Quero só adiantar para os senhores que, por uma coincidência, os sites jurídicos estão informando na data de hoje, e um dos sites que eu vi a notícia foi no Fox, aqui redigida por um colega advogado, de que uma juíza aqui no estado do Ceará foi premiada com a advocacia, com a aposentadoria compulsória, porque isto é uma coisa, é uma outra coisa que tem que acabar no Brasil, é o juiz ser punido, entre aspas, com a aposentadoria compulsória por irregularidades cometidas em suas funções, conforme a apuração do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Esta notícia é sobre um bloqueio indevido na ordem de quase R$500 mil. Então, eu estou fazendo aqui esse parênteses para alertar aos colegas advogados aí de Cuiabá e à honrosa magistratura deste estado, que por coincidência, hoje, o Tribunal de Justiça aqui do estado do Ceará puniu mais uma magistrada que não se comportou como manda o Estatuto da Magistratura e não cumprir a lei, violar prerrogativas da advocacia, são motivos para exclusão de um magistrado ou magistrada dos quadros de um tribunal. Fica a lembrança. Continuando aqui a notícia. Entenda a confusão. Sobre o episódio do celular, Diego Pisato
explicou que, na verdade, era seu aparelho pessoal. Disse que ligou para a esposa do cliente para ela esclarecer ao esposo que não havia dito para ninguém que o advogado não participaria da audiência no fórum. Afirma que quando levou o telefone ao ouvido do cliente, lá na sala, no parlatório, digamos assim, lá na sala que ele estava com o cliente, ele levou o telefone ao ouvido do cliente, segundo está afirmando aqui a notícia. Que estava com os pés e as mãos algemados, o cliente. A juíza gritou com ele da outra sala, afirmando que ele não poderia praticar tal ato naquele local. Diego explicou que precisava fazer algumas ligações porque chegou ao fórum faltando 15 minutos do horário previsto. Ele chegou adiantado 15 minutos, mas a juíza já havia iniciado a audiência sem ele. Indagada, a magistrada o informou que o próprio preso disse que seu advogado não iria comparecer e que não teria problema em ser representado pela Defensoria Pública. Dr. Daniel Ramalho já está aqui assistindo. Eu vou inclusive mandar aqui um convite para que ele nos transmita aí a manifestação e também dê aqui o seu depoimento. Dr. Daniel Ramalho, basta aceitar aqui o meu convite que eu vou mandar para que o colega possa conversar conosco, aí direto de Cuiabá. Deixa eu ver aqui como é que eu faço isso. Doutor Daniel Ramalho, na verdade eu já mandei o convite. O colega só precisa aceitar, viu, Daniel? Tente aí, Daniel Ramalho, que eu já mandei o convite, viu? Eu já mandei o convite e o colega pode aceitar o convite e participar aqui desta live. Peça ajuda aí de algum colega, por gentileza. Então, concluindo aqui, Diego Pisato negou ter dito ao cliente que não compareceria à audiência e, por isso, ligou para a esposa do cliente. Ele também atestou que tal informação não partiu dela. Por este motivo, ele queria que o preso escutasse a versão da própria esposa dele ao telefone. Então, esta aqui é uma das notícias sobre o caso. Eu peço que, se algum colega aí de Cuiabá estiver nos ouvindo e nos assistindo no presente momento, peça aqui para participar desta live, porque o doutor Daniel Ramalho tem interesse em participar. E eu tenho interesse em mostrar, em conversar com vocês, para mostrar a manifestação dos senhores aí de frente ao fórum. Basta pedir aqui no aplicativo, aí no próprio Facebook, que dá para fazer esta conexão. Doutor Expedito Dantas aqui assistindo também. Então, resumindo aqui, doutor Paulo Rocha, peço que os senhores compartilhem este vídeo no momento, para acessar, para que a gente tenha acesso a mais colegas aí no Mato Grosso e para que alguns colegas aí do Mato Grosso possam participar aqui da nossa transmissão. Certo? Bem, pelas informações que eu colhi, inclusive através do WhatsApp, o colega advogado chegou para a audiência e a juíza tinha iniciado a audiência 15 minutos antes do início desta, segundo o que foi relatado por alguns sites e algumas informações que me chegaram através do WhatsApp. E foi informado para o colega advogado que ele não seria mais advogado do preso, do cliente dele. Isso seria uma informação da esposa dele, e que a própria juíza já havia designado um defensor público para fazer a defesa do seu constituinte. O colega advogado
no desempenho das suas funções, no exercício regular do direito e da advocacia, protegido pelas prerrogativas, pediu com todo o direito para se consultar com o cliente dele que estava lá. E foi para uma sala vizinha. Naturalmente, o cliente dele algemado, o colega advogado tentou desfazer o equívoco, pegou o seu celular, ligou para a esposa do preso e ele quis transmitir para a esposa do preso, ele quis transmitir para o preso, que estava falando com a esposa dele, para desfazer qualquer mal-entendido, qualquer informação, e confirmar que ele ainda era advogado do seu constituinte, do preso. E aí ele cometeu um erro de não ter colocado o telefone no viva voz. Então ele colocou no ouvido do preso. Neste momento a juíza o repreendeu e foi aí que aconteceu a voz de prisão. E para a situação ficar mais grave, o colega advogado foi conduzido a uma das delegacias de polícia do Mato Grosso, de Cuiabá, de forma ilegal, porque para haver esta condução, conforme o Estatuto da Advocacia, a OAB teria que ser comunicada previamente e um representante da ordem até o local para acompanhar o colega advogado do fórum para a delegacia, porque é assim que determina a lei. Isto faz parte das prerrogativas dos advogados. E isso não aconteceu. Somente depois, quando o advogado estava na delegacia, foi que chegou um representante da OAB. E o delegado, vendo que não houve conduta atípica, obrigatoriamente liberou o colega advogado, porque não houve o fato típico, chamado no direito penal. E agora, naturalmente, que a Ordem dos Advogados de Cuiabá, do Mato Grosso, vai representar a magistrada, vai fazer um desagravo, porque hoje aí no fórum os colegas fizeram apenas uma manifestação inicial, um protesto, como nós fizemos aqui em Fortaleza também, por ocasião da violação das prerrogativas de um advogado aqui em uma das varas de família, tudo registrado, e eu tive o prazer de participar, e por isso fui convidado pelos colegas de Mato Grosso, do Cuiabá, para fazer esse ao vivo hoje aqui, e os colegas lá, talvez, por uma questão de sinal da internet, não estão conseguindo transmitir aqui, participar desta transmissão. Eu peço até a algum colega que esteja assistindo que transmita aqui para a gente agora em tempo real. O doutor Mozar Baldez está assistindo do Maranhão. Tenho visto aqui a sua programação, doutor. 5 minutos com o advogado Mozar Baldez, este guerreiro, este defensor das prerrogativas dos advogados aí no estado do Maranhão, que era para ser um combativo presidente da OAB no estado do Maranhão. Mas parece que o poder político e econômico falou mais alto por lá também nas eleições passadas. Mas o doutor Mozar Baldez, grande presidente do Sindicato dos Advogados, continua a sua luta em defesa da advocacia. E hoje, doutor Mozar Baldez, nós estamos vendo aqui mais um ato arbitrário de um membro da magistratura contra um advogado militante
que tentava desenvolver as suas atividades dentro da legalidade, com honra, como faz o advogado militante todos os dias. Mas, infelizmente, foi vítima de um ato arbitrário a partir do momento que foi conduzido do fórum para uma delegacia de polícia, embora tenha ido no seu próprio automóvel, mas sem a presença de um representante da OAB. Infelizmente, a advocacia tem sido muito desrespeitada. Infelizmente, colegas, nós temos um presidente no Conselho Federal que está utilizando a cadeira de presidente da OAB mais preocupado com questões políticas, quem sabe até com cargos no Supremo Tribunal Federal ou dos tribunais superiores, deixando muito a desejar a defesa dos advogados. Eu mesmo já protocolei, junto ao Conselho Federal, uma representação contra o atual presidente do Conselho Federal, junto ao Tribunal de Ética, porque este advogado, que é presidente da OAB Nacional, já se declarou contra a Lava Jato, que é um instrumento que apura a corrupção em todo o Brasil, e fazendo isso, ele não entende, inclusive, que está trabalhando contra a advocacia. Um advogado rico, milionário, com contratos milionários com a Petrobras, diferente da maioria dos advogados brasileiros que são obrigados a suar a camisa todos os dias, em todo o Brasil, dos 27 estados, nos 26 estados e no Distrito Federal, em busca de justiça. Depois, nas redes sociais, ele ainda agrediu toda a advocacia brasileira quando chamou um impropério contra uma advogada que pensa diferente dele. Então, a desmoralização da advocacia brasileira, e quem está dizendo isto aqui sou eu, Luiz Antônio Lima, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil do Ceará, sob o número 10.608, com 25 anos de militância na advocacia. E o senhor presidente do Conselho Federal desrespeitou toda a advocacia quando chamou uma advogada de filha da... Exatamente esse nome que o senhor está pensando foi o que ele chamou. Deu declarações políticas, que é contra a Lava Jato, deixando bem claro que o interesse dele, que foi eleito de forma indireta, porque a Ordem dos Advogados prega eleições diretas em todas as outras instituições. Mas na nossa casa, no Conselho Federal, as eleições são indiretas. A OAB, doutores, que foi para as ruas na década de 80, por ocasião da emenda Dante de Oliveira, que lutou por eleições diretas no Brasil e junto com outras entidades, junto ao Congresso Nacional, foi aprovado. E hoje nós temos eleições diretas para presidente da República. Elegemos presidentes, senadores, deputados federais, estaduais, vereadores nos 5.000 e poucos municípios e em muitas outras instituições, inclusive nos conselhos estaduais, apesar de ser necessária a composição de uma chapa, o que dificulta muito o acesso
dos advogados que não têm milhões para gastar em uma eleição de uma seccional. Mas, de forma vergonhosa, contraditória, pernóstica, as eleições no Conselho Federal da Ordem dos Advogados são feitas de forma indireta. E o presidente que aí está, do Conselho Federal da OAB, matando a advocacia de vergonha, foi mais um eleito indiretamente, utilizando a imprensa para dizer que a maioria da advocacia está contra a Lava Jato, falando o que não sabe, o que não deve e o que não pode, porque ele não representa a advocacia brasileira. Ele não representa a advocacia na sua maioria nem na sua minoria, porque é um presidente biônico, eleito indiretamente para o Conselho Federal, com o apoio de cada 3 conselheiros de cada estado brasileiro. Aqui no Ceará, nós temos, a exemplo dos outros estados, 3 conselheiros federais que elegeram o presidente do Conselho Federal, que apoiam, a exemplo dos outros conselheiros dos outros estados, com raríssimas exceções, que apoiam esta eleição indireta e vão para as ruas, vão para a mídia, vão para as redes sociais falar de democracia. É muito bom, senhor presidente do Conselho Federal, justiça na porta dos outros. Mas Vossa Excelência deveria renunciar o cargo que está ocupando, porque o senhor não tem moral. O senhor é um agressor da advocacia, notadamente das advogadas. O senhor chamou uma advogada nas redes sociais de filha da... O senhor se manifestou contra a Lava Jato. O senhor anda dizendo que representa a maioria dos advogados brasileiros. Então o senhor não tem moral para estar ocupando a cadeira de presidente do Conselho Federal. E foi por isso que eu protocolei, em março agora de 2019, uma representação contra Vossa Excelência, um pedido de impeachment, que também está nas redes sociais, no aplicativo Avast, se não me engano. Se não me engano, com relação à pronúncia. Mas está nas redes sociais. E outros advogados também estão pedindo a sua saída. O senhor não representa a advocacia brasileira. O senhor é desqualificado. O senhor agride a advocacia. O senhor envergonha a advocacia. O senhor é um agressor das mulheres advogadas. O senhor não pode agredir as advogadas e ir para a rua defender a Lei Maria da Penha. O senhor não pode pedir democracia e eleições diretas em outras entidades se o senhor foi eleito de forma indireta. E é por estas razões, que a advocacia brasileira está sendo desmoralizada, a ponto de advogados serem presos, humilhados. Estamos vendo todos os dias violação das prerrogativas dos advogados. Agora, ontem, este último fato, em Cuiabá, uma prisão, uma detenção, uma condução coercitiva, ilegal, porque foi sem o acompanhamento de um membro da ordem, de um advogado, por conta de um aparelho celular, no momento que ele estava ali, um celular que é um instrumento de trabalho do advogado.
e ele chegou para atender o seu cliente, para ganhar o pão de cada dia da sua família, e ao invés de desempenhar as suas funções e receber os honorários, que são verba de caráter alimentar, ele recebeu foi voz de prisão da juíza. Isto por conta da omissão, do descaso do presidente do Conselho Federal e de muitos presidentes das seccionais de todo o Brasil, a exemplo aqui do Ceará, que só aparecem em festas, em entregas de carteiras, em solenidades, ao lado de governador, de prefeito, de deputados, medalhas para advogados, diplomas, homenagens. Aqui no Ceará é advogado pai homenageando advogado filho e vice-versa, dentro da OAB. Agora mesmo, denúncias de festas, de advogados em festas, advogados participantes de direções, de seccionais, patrocinando festas, com bebida alcoólica. Enquanto isso, a morosidade na justiça, na prestação jurisdicional. Aqui no estado do Ceará, nós temos a soma de mais de 1 milhão de processos parados. Falta de estrutura no judiciário. Aumento de custas judiciais. Fechamento de comarcas no interior do estado do Ceará. E em outros estados também. Fechamento de juizados especiais em Fortaleza. E a sociedade, a advocacia e a sociedade não vê ações enérgicas das seccionais da Ordem dos Advogados e principalmente do Conselho Federal, que venha minimizar o sofrimento, a angústia, a espera dos advogados por justiça. Temos que ter responsabilidade nas nossas reclamações. Conheço dezenas ou até centenas de magistrados que querem trabalhar, que querem produzir muito mais, mas que não têm estrutura no poder judiciário, porque falta recursos, falta mão de obra, falta dinheiro no caixa do tribunal. Falo aqui, doutor Mozart Valdez, pelo que vejo, pela realidade do Ceará, onde nós temos uma Assembleia Legislativa, onde estão os deputados marajás, que são capachos do governador do estado, que aprovam qualquer coisa que o governador do estado mande para lá. E no ano passado, aprovaram o fechamento de comarcas, aprovaram o aumento de custas, inclusive com a participação de advogados que são deputados, deputados que são advogados. E eles aprovaram, prejudicando o estado do Ceará, o jurisdicionado que é pobre, fechando comarcas. Doutor Eduardo Monte, meu colega advogado, que foi prefeito e vice-prefeito de Santa Quitéria, que conhece, além da advocacia, as dificuldades que passa o povo do interior, ontem discorreu muito bem aqui comigo, em uma participação, sobre os prejuízos causados com o fechamento de comarcas. Então, falta dinheiro nos tribunais. Aqui no estado do Ceará, falta dinheiro no Tribunal de Justiça para dar a justiça que o povo tem direito, porque o povo é quem paga a conta. E o que nós vimos
aqui, até agora, nas gestões da OAB, é a influência, a amizade, as fotografias, os banquetes dos dirigentes da ordem com o governador, com o prefeito, com o presidente de assembleia, de câmara, de vereadores, que eu até os denominei de gestão dos palácios. E é por isso que diminuíram aí as colunas sociais, as fotos nos Facebooks, nos Instagrams, de braços dados com o governador, com o prefeito, com o presidente da Assembleia, que na hora de tomarem decisões que ferem de morte o povo que paga a conta, o jurisdicionado e o advogado militante que sofre, eles assinam contra a advocacia, eles votam contra o advogado, eles trabalham contra os advogados e contra a justiça, a começar pela falta de recursos. Então nós precisamos desta união, doutor Daniel Ramalho, colegas advogados. Nós precisamos utilizar mais as redes sociais para alertar, principalmente aos jovens advogados, que já entram na OAB pagando a taxa, uma anuidade alta, cara. Você nem recebeu nada, você não começou a advogar, você não tem dinheiro para nada, uma ação só tem um resultado efetivo 10 anos depois, em determinados casos, 10, 20 anos, mais de 20 anos, e você já é obrigado a pagar a sua anuidade. E muitas vezes nós estamos vendo a sua anuidade ser jogada fora, como aqui em Fortaleza, onde o presidente da Carrace, hoje presidente da OAB, construiu uma obra da Caixa de Assistência aqui no estacionamento do fórum, que a justiça mandou botar abaixo. E não prestam contas. Não tem transparência na prestação de contas. Então, o que eles estão fazendo, doutores, é com o dinheiro da sua anuidade. Quando o presidente do Conselho Federal da OAB está nas redes sociais e na mídia dizendo que é contra a Lava Jato e fazendo política dentro do Conselho Federal, é com a sua anuidade. Quando o presidente do Conselho Federal, ao invés de estar cuidando dos interesses da advocacia, está chamando impropérios com as colegas advogadas e querendo aparecer para os governos, para os governantes, para o Congresso, fazendo política de esquerda principalmente, ou de direita, seja do que for, está errado, porque eles têm que estar lá para defender os interesses da advocacia. Ele está fazendo isso com a sua anuidade. As festas, os coquetéis, é com a sua anuidade, advogado. Então nós temos que aumentar a nossa vigilância para que a Ordem dos Advogados tenha eleições diretas no Conselho Federal, para que acabe essas indicações e este mau exemplo. E nós temos que lutar para que a Ordem dos Advogados, que as seccionais dos estados e as representações dos municípios lutem em defesa das prerrogativas da advocacia, porque nós estamos no artigo 133 da Constituição Federal como indispensáveis à administração da justiça. E não se iludam, nós somos conhecedores da lei. Sem advogado não se faz justiça. A justiça não se faz somente com o juiz ou com o desembargador, só com o promotor ou com o procurador. A justiça só se faz com o advogado. E nós, advogados, respeitosos que somos, com o nosso estatuto, com o Estatuto da Magistratura, com a Lei Orgânica do Ministério Público, com a Constituição Federal, com o cidadão e com a nossa profissão, respeitosos que somos, temos direito e exigimos respeito
A única coisa que nós queremos é o cumprimento da lei no nosso exercício profissional, seja na delegacia, seja no contencioso administrativo, na repartição pública, nos juizados especiais, nos fóruns, nos tribunais de justiça e nos tribunais superiores. Nós não queremos que ninguém goste da gente, só queremos que nos respeitem, como a lei assim determina. É só isso. Que respeitem o Estatuto da Advocacia, que respeitem a lei, que respeitem a Constituição Federal, que conheçam o artigo 133, que respeitem a igualdade, porque entre juiz, advogado e promotor não existe hierarquia. Vou repetir, não existe subordinação entre juiz, promotor e advogado. Tem que existir igualdade, respeito, tolerância de ambas as partes. Então, eu encerro aqui agradecendo aos advogados do Mato Grosso pela lembrança do meu nome, de participar hoje aqui desta transmissão ao vivo, em homenagem ao protesto que eles estão fazendo neste momento de frente ao fórum, e agradecendo também a presença de todos vocês que me acompanharam aqui nesta transmissão, principalmente aos que tiveram paciência de me ouvir até agora. Peço que curtam, comentem, compartilhem e participem. Participem da vida dos advogados. E façam um alerta, doutores. Ontem, foi o colega lá do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, de Cuiabá. Amanhã pode ser você. Então, seja solidário. Seja solidário. Se coloque no lugar do colega. Esta luta não é apenas do advogado criminalista. Defesa de prerrogativas serve para toda a advocacia. Meu nome é Luiz Antônio Lima, eu sou advogado aqui em Fortaleza. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.